Vamos lá. Estou gravando então, e a nossa aula sobre o processo de individuação, que é do livro do Jung, né, o Homem e seus Símbolos. Aqui o Jung trata mais na verdade, esse camarada, né, o Wolframs, ele, ele trata um pouquinho do inconsciente e ele traz uns conceitos do Jung, de self e ego, que é importante para a gente entender. Tem muito detalhe interessante nesse texto. E o que eu gosto muito desse texto é a noção de self. Aí a noção de self eu concordo com vocês, é uma noção bem difícil mesmo, bem complicada. Mas a gente vai ver, assim, começar com essa bela mandala, né? E muito interessante o que ele fala das mandalas também. Só para vocês terem uma ideia, depois eu vou mandar um vídeo para vocês. Não sei se vocês já viram no YouTube um experimento com um tacho de tipo um tacho de cobre preto, e o pessoal coloca uma areia branca e vai emitindo onda sonora no tacho. O que acontece? Vocês já viram? A areia vai criando mandalas. Esse formato da mandala é a onda sonora que faz. E ele tem uma explicação muito legal para as mandalas. Muito legal. Bom, vamos lá. Então, o primeiro texto desse capítulo que a gente vai ver é esse processo de individuação na configuração do crescimento psíquico. E a primeira coisa que ele fala aqui, que é muito interessante, que ele fala assim, ó, o inconsciente e suas estruturas individuais coletivas, ele se manifesta através de uma linguagem simbólica. Aí vocês vão percebendo o tamanho da importância do simbólico. A gente vai ter um texto daqui a pouquinho sobre o simbolismo. Quando eu estou falando de uma linguagem simbólica, eu estou falando de símbolos, a gente viu já na sociologia, eu estou falando então de expressão de significados. Eu estou falando de significação. Né? Ou seja, eu estou falando de representações de mundo e de imagens. Né? Mas eu não vou entrar no simbólico agora não, que a gente vai ter um momento para isso. Vamos pegar outras coisas que interessam aqui, mas só para vocês verem o link que tem, a importância que tem. Ou seja, o nosso inconsciente e também o nosso consciente, ele é todo simbólico. A nossa realidade, ela é toda simbólica. Ela se manifesta toda através de símbolos, que são os símbolos que vão emitir os significados. Uma coisa que ele fala interessante é o seguinte: tudo depende de haver um estalo, o clique necessário à correta interpretação particular em relação ao indivíduo em causa. Então, para a gente começar a acessar o inconsciente, é como se acontecesse esse estalo. Na Gestalt, por exemplo, a gente vai chamar esse estalo de insight. Em algum momento, quando a gente está buscando a compreensão de algum conteúdo inconsciente, é como se virasse uma chave. Tem gente que vai chamar de ahá. Você fala assim, entendi. É como se viesse um estalo, virasse uma chave de compreensão, e aí aquela compreensão vem, puf, cai pra gente assim. O inconsciente, então, o acesso ao inconsciente, ele se dá muito dessa maneira, a partir desses estalos, assim, dos insights. E aí, ele está falando o seguinte, aqui tem dois aspectos importantes para a gente entender, tá? Vou pegar um pouquinho o texto, depois a gente entende esses dois aspectos. Eu vou falar assim, olha, no conjunto, parece obedecer uma determinada configuração ou esquema. A este esquema, Jung chamou o processo de individuação. Aqui a gente tem que entender duas coisas. O que a gente vai ver como processo de individuação é um pouco aquilo que o Carl Rogers está falando de processo de tornar-se pessoa. Que é quando a gente acessa as nossas profundezas. Né? Aí vem todo aquele processo que a gente viu, de enfrentar o monstro, do medo de encontrar o que está lá. Aqui vai um monte de coisa. Deixa eu só ajeitar isso um pouquinho.
Então, só que aqui também está falando do nosso ego, do nosso traço de personalidade. Então, a gente é todo configurado. Tem uma configuração do self, que é esse processo de individuação, e a gente vai ver o self daqui a pouquinho como sendo, eu vou colocar assim, o espírito, como acessar o espírito. Ou seja, o nosso espírito ele tem toda uma configuração, e também a nossa personalidade, o nosso ego, ele também tem toda uma configuração. Então, são conjuntos de configurações que vai dar para nós esquemas de agir. Só para retomar um pouquinho, eu acho que no próximo capítulo a gente vai ver isso melhor, com Jung mesmo. O Jung vai falar que a psique humana ela é dividida em ego, o self e o superego, né? Que isso vem de uma nomenclatura do Freud, por exemplo, né? O ego, então, é essa nossa personalidade. O ego, o Freud vai chamar de ego, id e superego. O ego é essa nossa personalidade, é esse conjunto de respostas que a gente tem. E aqui o Jung está trabalhando com o ego e o self. O ego, então, o Jung coloca como uma parte da nossa personalidade, que é uma parte importante da nossa personalidade, é como se o ego ele fosse um aspecto, e eu compartilho muito disso, tá? Eu acredito muito nisso. O ego é um aspecto da matéria, que é falou que está na matéria, falou que está no corpo, tem um ego. E esse ego, ele age dentro de uma determinada configuração ou esquema específico. E junto com o nosso ego, o Jung faz a distinção do self. É como se houvesse duas instâncias dentro de nós. O self, para o Jung, é uma instância orientadora, que está dentro de nós, que é onde o Jung vai falar que a, o que a gente precisa para ter uma vida harmônica é seguir o self. E aí, dentro daquela. Voltando ao Carl Rogers, é como se o self fosse a nossa verdadeira essência, como se a gente tirasse a máscara do ego, a máscara da nossa personalidade, e aí a gente conseguisse acessar o self e manifestar o self na matéria. Depois o Jung, mais pra frente, vai até falar que para isso acontecer, precisa de uma interação entre o self e o ego, aonde o ego vai ceder o espaço para o self se manifestar. A gente entendendo, então, o self como um aspecto espiritual, a gente percebe que é necessário, então, romper as barreiras do ego, para daí a gente manifestar o que está nessa sabedoria maior que é o self, que a gente também pode entender essa sabedoria maior como sendo a força espiritual. Então a gente precisa sair fora dos esquemas do ego e acessar o self. O exemplo que a Vitória nos deu, por exemplo, é um exemplo muito nítido, tá, Vitória? Vou te pegar como exemplo, de uma atitude do ego, né? Da onde tem um ego que está querendo se moldar, que está preocupado em se adequar para poder ser aceito, porque por detrás, né, dessa questão de, então eu perguntei para o pessoal e vi que eu estava fazendo errado, tem aí, então, uma preocupação do ego em fazer certo, em não se permitir errar. Isso é aquilo que o Carl Rogers fala, né, de criar uma falsa máscara, e aqui com Jung a gente vai entender essa criação da falsa máscara, do falso eu, como sendo um atendimento ao ego, como sendo a gente entregando a nossa prática as lógicas, né, as configurações, os esquemas do próprio ego. Vamos avançando um pouquinho para a gente ir pegando mais detalhes e entendendo essa questão, tá? Aí o Jung vai falar, a nossa vida onírica cria um esquema sinuoso em meandros em que temas e tendências aparecem, desvanecem-se e tornam a aparecer. Se observarmos este desenho sinuoso durante um longo período, vamos perceber a ação de uma espécie de tendência reguladora ou direcional oculta, gerando um processo lento e imperceptível de crescimento psíquico, processo de individuação. Tá,
E ele continua aqui: surge gradualmente uma personalidade mais ampla e amadurecida que aos poucos torna-se mais efetiva e perceptível mesmo a outras pessoas. Ele está falando aqui, então, do processo de individuação, que é o processo do self. Só que o ego, ele se comporta da mesma maneira. Tá? Aqui é importante, então, a gente entender essas duas coisas. Aqui, o nosso ego, ele é automático e ele é parametrizado. Ele é uma repetição que a gente tem. A gente vai criando vários esquemas de comportamento, várias estruturas de comportamento, que a gente vai atuando ao longo da vida, e aí, dentro dessa necessidade de se moldar, né, de agradar o outro, de cumprir uma expectativa do outro, dentro daquela estratégia que eu sempre falo, que é como se fosse uma estratégia de sedução para a gente ser amado, né? No sentido assim, então, se as pessoas verem que eu estou errado, ou se as pessoas não gostarem do que eu fizer, as pessoas não vão me amar. Então eu preciso fazer o que as pessoas têm de expectativa, que eu acho que as pessoas têm de expectativa em relação a mim para eu poder ser aceito. Porque se eu for diferente das pessoas, eu não vou ser aceito. É como se a gente pensasse dessa maneira. E aqui, aí o nosso ego, então, ele é cheio dessas tendências, que ela some um pouquinho, depois volta, então ele se comporta da mesma maneira do self. Então, ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, né, que a gente vai adulterando, né, o termo adulto, né, gente, significa adulterar. E o que é esse adulterar? É aquilo que o Carl Rogers falou de construir a máscara. A gente é um ser em essência, que o Carl Rogers está chamando de essência, e que o Jung está falando que é alinhado com o self. E aí, a gente vai se adulterando, a gente vai se alterando, né? E como que a gente se adultera? A gente vai criando um personagem e abrindo mão de nós mesmos para ser esse personagem, para ser essa máscara, para ser esse falso eu. Esse falso eu, no Jung, é entendido como sendo o ego. No Freud, também é entendido como sendo o ego. E aí, no Freud, por exemplo, a gente tem o id, que é uma espécie, é um pouco parecido com isso que o Jung está chamando de self, tem umas particularidades, umas diferenças, mas só para fim de entendimento a gente pode entender um pouco isso. O superego, que é essa cobrança, isso é o Freud que fala, tá? O superego, que é essa cobrança, né? Então eu preciso fazer minha resenha adequadamente, eu preciso agir adequadamente, eu preciso ser assim adequadamente. E aí, a junção entre o que o id pede para fazer e que o superego manda fazer é o que o Freud vai chamar de ego, que é essa nossa prática. E o nosso ego, então, ele vai, ao longo do tempo, ao longo da nossa adulteração, que a gente vai se tornando adulto, ele vai recebendo um desenho sinuoso ao longo desse período de tempo do nosso amadurecimento. E aí ele vai se repetindo, então ele é um hábito automático, que ele tem uma espécie de tendência reguladora, oculta porque está no nosso inconsciente, a gente não percebe, e essa tendência reguladora dele é num sentido de proteção, uma defesa contra a dor. E aí a gente vai estruturando o nosso ego assim, dentro desses comportamentos automáticos, que são comportamentos onde a gente se protege de alguma maneira contra uma dor. E da mesma maneira se comporta o self. Só que para acontecer isso, que o nosso self também, que é essa parte íntima nossa, que é a nossa essência mesmo, né? Segundo Jung, só que para que a gente manifeste essa nossa essência, aí a gente precisa lembrar do Carl Rogers. A gente precisa ir abrindo mão desse falso eu, ou seja, a gente precisa ir abrindo mão do ego, para então ir manifestando a nossa essência, para então ir manifestando o nosso self. À medida que a gente tem capacidade de fazer isso, aí a gente vai vendo então, a gente vai percebendo então esse esquema e esses temas e tendências da nossa essência. A nossa essência também tem essas tendências. E aí, à medida que a gente vai abrindo mão do ego e agindo com a nossa essência, com o que nós somos, né, que a gente vai se tornando pessoa, ou no termo de Jung, a gente vai se individuando, né, vai entrando nesse processo de individuação, a gente vai percebendo, então, esse desenho sinuoso que tem o self,
Só que aí, o self agora, a tendência reguladora que o self tem é de nos levar a um processo saudável, a um processo de saúde que é verdadeiro, tá? Porque o que nos faz adoecer, o que nos faz ter esses monte de problemas que a gente tem, é essa hegemonia do ego sobre o self. Se vocês tiverem dúvidas, gente, vocês podem ir perguntando, tá? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, tá? Tá claro até aqui? Tá indo? Sim, tá. Não, professor, para mim tá um pouco confuso. Eu fiquei muito confusa realmente nessa hora. Quando ele compara o ego com a essência. O que que acontece, professor? Eu não estou conseguindo compreender que esse autocontrole ele seria do ego. Para mim, a gente tem um autocontrole externo, que a gente quer agradar, mas não necessariamente ligado ao ego. Porque quando eu tenho esse autocontrole da essência também, como que seria isso? Por exemplo, eu deixar de fazer alguma coisa por causa do errado. Deu para entender? Esse deixar de fazer alguma coisa por causa do errado é o ego, não é a essência. Tá, mas aí a essência não teria nenhum tipo de coerção? Não. Mas aí como que eu ia saber para me viver assim um social? Como que seria isso? Ninguém teria limites para nada. Aí, se a gente conseguisse agir com a nossa essência, a gente ia aprender o limite naturalmente, a gente ia aprender a respeitar o outro. E aí o espírito, né, essa nossa essência espiritual, ela é respeitosa, ela é bondosa. Ah, entendi. Então, agora que eu estou entendendo o exemplo que o senhor deu no vídeo sobre a tribo indígena, que aí quando o senhor falou sobre eles caminharem de noite, que eles agem então com essa essência de respeito e tem um entendimento que eu não preciso de uma coerção para poder é, viver em sociedade. Mais ou menos por aí. Tem um aspecto do self, que o Jung vai falar mais para frente, que o self não é totalmente bondoso. Mas aí a gente tem que entrar no entendimento mais espiritual do que está acontecendo, para a gente entender esse aspecto. Mas a tendência de todo o organismo é viver em harmonia. Então, se a gente conseguisse abdicar do ego, a gente ia viver em harmonia. E eu Tá acho que bom. o grande desafio do ser humano é esse, é aprender a viver em harmonia. Só que o ego vai falar outras coisas. O ego vai falar que tem outras importâncias, tem outras coisas que são mais importantes. O importante é ter um status social, é ser reconhecido, é ser amado, é ser aceito, é ter dinheiro, é ter status, é ter um bom parceiro, uma boa parceira, uma pessoa bonita do lado, por aí vai. Entendi, professor. Beleza? Pode ir perguntando. Leandro, você ia perguntar alguma coisa? Ô, Alexandre, não, eu só ia falar da questão do texto, né, que ele citou aí até os índios mesmo, né? Eu ia perguntar se o senhor escolheu o livro de propósito ou foi essa coincidência mesmo. Foi coincidência. Você sabe o que é uma coincidência? Você sabe o que é uma coincidência? Uai, pelo vocabulário é alguma coisa que aconteceu por acaso, né? Não, pera aí. Não. Não sei, eu acho que eu falei meio errado. Coincidência. Uma incidência coordenada por Ah, uma sabedoria superior. e por que o entre aspas aí? Por causa dessa coincidência que a gente acha que é aleatória. Eu não acredito em coincidência Ah, aleatória, sim. não. Hum, Eu acredito numa incidência coordenada. Por isso que eu chamo de coincidência. pô, mais uma, viu? Eu aprendi hoje. Bom, aí olha lá. Este crescimento psíquico não pode ser efetuado por esforço ou vontades conscientes, e sim por um fenômeno involuntário e natural. Ele é frequentemente simbolizado nos sonhos e por aí vai. Então, tanto esse crescimento psíquico do self, né, que é essa manifestação da nossa essência, quanto o próprio ego, eles não estão
dentro do esforço consciente. Eles estão dentro disso que ele está chamando de fenômeno involuntário e natural, que é o nosso inconsciente. Então, a maior parte dos nossos aspectos do ego e do self está no nosso inconsciente. O que é esse lugar do nosso inconsciente? Que depois ele vai falar da sombra. É o lugar que a gente não vê. É o lugar que a gente, de alguma maneira, por algum motivo, não acessa. Mas não acessa não é porque é impossível, não. A gente não acessa por causa da dor de acessar. Mais para frente ele fala da dor, e o Carl Rogers também falou muito da dor. Desse, né, que o Carl Rogers fala do monstro, né, que pode aparecer e tudo. Então a gente joga essas coisas no inconsciente para a gente não passar pela dor. E o inconsciente acaba virando uma zona de conforto, né, uma fuga, para a gente não acessar as dores que estão dentro de nós. Então ele está trazendo aqui que tanto esse comportamento do ego quanto esse comportamento do self, eles atuam de maneira inconsciente. E aí a gente tem que entender que a maior parte do que somos, talvez 2/3, 3/4 ou até mais, são nossas atitudes inconscientes. Então o que ele está falando aqui? Que a gente age por um self que é inconsciente, que nos coloca em ação, e uma relação desse self com o ego, que também tem suas bases inconscientes, e o ego, ele é vamos colocar assim, a nossa manifestação material do conteúdo que está dentro. Só que o ego, ele vai fazer um ajuste, esse ajuste que eu estou falando de ser aceito, de ser amado, né, de não errar, de acertar sempre, de ser perfeito, o ego vai fazendo um ajuste, então, do self com as exigências sociais. Aí, é nesse ajuste que a gente abre mão da nossa essência e o nosso ego produz um falso eu, um personagem, e a gente, então, passa a ser esse personagem, não a gente mesmo. Porque aí a gente tem medo, igual a Vitória colocou, de agir com a nossa essência e ser mal, e ser ruim, e fazer mal, e ser antiético. Tem uma hora no texto que o Jung fala isso, né, que o Franz fala isso. Então, em nome do medo que a gente tem dessa nossa essência, né, quando a Vitória fala assim, mas então, se eu agir com a minha essência, eu preciso... Qual foi o termo que você usou, Vitória? Não vou ter não tem uma Uma coerção. coerção, exato. Pô, se você precisa fazer uma coerção com algo dentro de você, é porque é algo muito ruim que está lá dentro, né? Eu coloco como sem limite, sabe? Pois é. Isso é aquela mesma descrição que o Carl Rogers trouxe de que se a gente colocar para fora o que nós somos, vai sair uma besta lá de dentro, um monstro. Isso. Mas não é. O Carl Rogers mostrou isso no texto. Que quando as pessoas vão acessando essa besta que está dentro, as pessoas vão ficando melhor. E aí sim elas vão entrando no processo terapêutico e ficando cada vez melhor. Essa besta que está lá dentro é o nosso self. Então, quanto mais a gente acessar o nosso self, mais a gente fica melhor. E aí, para mim, aqui, eu acho muito interessante essa pegada do Jung, porque o self é o espírito. E ele vai falar que quanto mais a gente acessar o self e viver o self e manifestar o self na nossa prática, mais curado a gente fica. Ou seja, quanto mais a gente viver o mundo espiritual que está dentro de nós, e não nas religiões, mas está dentro de nós, melhor a gente vai ficar, mais curado a gente vai ficar. E claro, quanto mais a gente se conhece, mais a gente age com o self. Tá? Então, o que é importante a gente entender nesse momento? Que tanto o ego quanto o self, a maior parte deles são aspectos inconscientes. E que o ego, então, é esse ajuste final. É a hora que a gente manifesta a nossa prática. Esse é o ego. E quanto mais o ego negar o self, negar o que está lá dentro, em virtude das exigências sociais, maior é a máscara que a gente usa, mais a gente é um falso eu, mais a gente fica doente. Né? Mais a gente tem angústia, mais a gente tem dor, mais a gente tem tristeza. Por isso que a nossa sociedade é uma sociedade tão doente.
Porque a gente vive demais no ego e não acessa o nosso self, não manifesta o nosso self. A gente é muito inconsciente. A gente não traz o self e o ego para a consciência para minimizar o ego e colocar o ego a serviço do self. A gente coloca o ego a serviço de um mecanismo de proteção contra a dor, contra a angústia. Por isso que a nossa sociedade tem esse monte de problema. Né? A nossa política é ego puro. É um ego bem material, bem pesado, né? Bem baixo nível. Futebol é isso também. Bom, vamos continuando aqui, vamos pegando mais informação para a gente ir tecendo isso. O centro organizador, de onde emana essa ação reguladora, parece ser uma espécie de núcleo atômico do nosso sistema psíquico. Poder-se-ia denominá-lo também de inventor, organizador ou fonte de imagens oníricas. Jung chamou a este centro self e o descreveu como a totalidade absoluta da psique para diferenciá-lo do ego, que constitui apenas uma pequena parte da psique. Bom, então, o self é esse centro organizador, de onde emana essa ação reguladora, que parece ser uma espécie de núcleo atômico. É o inventor e organizador das imagens, né? Ou seja, é o inventor e o organizador da nossa realidade. A nossa realidade é só uma imagem, por isso que ela é simbólica. Ela é só uma representação da maneira como a gente enxerga o mundo. Então, o que ele está querendo fazer? O que ele está trazendo quando ele fala, então, que o self é um núcleo atômico de uma ação reguladora de um lugar de produção de imagens? Ele está falando, então, que o self é um lugar onde tem vários conceitos e várias informações que vai falar para nós o que é a realidade. E aí, isso para mim, né, e o Jung também fala dessa questão do espírito, seria, então, as informações que o espírito tem sobre o que é o mundo, sobre o que é a realidade, a maneira... Porque eu entendo o espírito, gente, como um banco de dados. E a experiência que a gente tem na carne vai alimentando o banco de dados do espírito. Então, quando a gente está aqui, o espírito tem um monte de informação. E é através desse monte de informação que tem no espírito que a gente entende o que é a realidade. Só que a gente não vive puramente essa realidade do espírito. A gente precisa, então, pegar todo esse banco de informação do espírito e aí colocar isso em imagem para a nossa experiência aqui. E aí a gente vai fazer uma imagem do mundo, uma representação do mundo e entender a verdade, entender o que está acontecendo no mundo. Esse ajuste dessas informações para colocar numa imagem é feita pelo ego. O problema é quando o ego, para formar essa imagem do que é o mundo, ele utiliza os elementos externos, os conceitos sociais, os conceitos dos homens, as lógicas racionais, as lógicas emocionais do mundo externo, e não do mundo interno. Aí ele cria uma realidade muito mais aproximada do mundo externo do que do mundo interno. Isso é uma negação do self, isso é uma negação da nossa essência. Isso é que na Gestalt a gente vai chamar de vai eclipsar a nossa essência. E aí a gente começa a viver, então, dentro dos conformes da sociedade, do meio externo, para agradar, para ser aceito, para ser amado, para receber uma espécie de amor, de afeto. E a gente abdica, então, da verdade que está no nosso self, que é a verdade que está no nosso espírito, esse banco de informações que a gente tem enquanto experiência espiritual, tá? Bom, vamos avançando. Aí, para a gente entender um pouquinho mais desse self. Os gregos chamavam-lhe daimon, o interior do homem, que é o que está dentro de nós. Que os romanos aqui vão falar que é o gênio inato em cada indivíduo. Então está falando aqui, gente, de uma sabedoria diferente, de uma sabedoria superior, de algo com muita sabedoria que existe dentro de nós.
Para mim, então, está falando da sabedoria de Deus, né? A sabedoria espiritual. E a sabedoria espiritual, o princípio dela é a unidade, é o amor ao próximo, está escrito na Bíblia. Então, se a gente seguisse mais essa sabedoria que está dentro de nós, a gente ia nos aproximar cada vez mais do amor ao próximo. Aí, Vitória, nesse ponto, tem um profundo respeito pelo outro. Não é algo sem limite. Entendi. Tem um limite que é o limite do outro. Então, eu não vou fazer aquilo que faz mal para o outro por causa disso que está escrito como amor. Então, se a gente aprender o amor, a gente vai parar de fazer mal para o outro, porque a gente vai respeitar o limite do outro. Professor, mas esses valores, tipo assim, amor, compreensão, essa questão até mesmo de se colocar no lugar do outro, que seria a empatia, esses não são valores sociais? E aí não São, seria questões do ego? são valores sociais. Enquanto a Então, gente. mas eles não são construídos pelo ego? Eles são construídos pelo ego. É isso que eu não estou conseguindo entender. Como que ele vai ser minha essência, sendo que ele é construído pelo ego, que é contrário à minha essência? Pois é, mas eu não entendi por que você não entendeu. São coisas sociais, é do ego. Esse conceito que o ser humano tem de amor não é amor, é posse. Mas o ego não é ruim. Tipo assim, eu tô fazendo uma associação de bom ou ruim. O ego, para mim, é ruim. E Não aí, tem associação de bom e ruim. O que está te confundindo é associação de bom e ruim. O ego é importante. O problema é quando a gente exagera e fica seguindo demais o conceito social. Aí, ao invés da gente ir dentro do self, dentro do espírito, e entender o que é o amor, a gente quer entender o conceito de amor dos homens que está no lado externo, que está do lado de fora. é porque eu associo com essa questão de fora mesmo, externa. Por isso, aí é o ego. É o ego que faz essa associação. E aí, o que o ego faz, então? Em vez dele pegar o ensinamento que tem dentro de você sobre o amor espiritual, ele pega o conceito de amor material do mundo dos homens. Ele pega o conceito externo e não o conceito interno. O conceito interno que você tem é o conceito espiritual, né? Tá dentro de todos de nós, né? Nós somos todo mundo filhos de Deus, né? Sim, Ou seja, a sabedoria de Deus está dentro de nós. É essa sabedoria de Deus que compõe o nosso self, que o Jung está falando. Por isso que ele está falando que é um gênio inato em cada indivíduo. Olha o que ele fala. Em sociedades mais primitivas, imaginavam muitas vezes como sendo o espírito protetor, às vezes encarnado em um animal. Que espírito que nos protege? Não é o Espírito Santo? sim, Pois é. E o Espírito Santo vem da onde? de Deus. É da sabedoria superior, da força superior. Então, o nosso self, ele é formado pela força superior. Só que aí o que a gente faz? Em vez da gente seguir o nosso self com essa sabedoria superior, na hora de botar em prática, o nosso ego coloca o self de lado e age dentro do conceito social para agradar o social e não para agradar o nosso espírito. Esse é que é o problema do ego. O ego não é bom nem ruim. O ego é aquilo que nos faz existir na matéria. Sem o ego, a gente não consegue viver na matéria. Tudo, o corpo tem ego, então ele não é bom nem ruim. O problema é quando a nossa psique, abdica do self e prioriza o ego com os aspectos sociais. Entendeu? Entendi, professor. Tá ficando mais claro? Tá ficando mais claro. Vai perguntando, tá? Vamos pegar mais. Ó, no seu universo elementar, sua alma é apenas um companheiro interior. Aqui chama meu amigo, ou não sei falar esse nome não. Significando grande homem. Grande homem habita o coração do homem e é um ser imortal. No momento da morte, ou pouco antes, deixa o indivíduo para mais tarde reencarnar-se em outro. É o conceito do espírito. Então, o espírito é o grande homem. O que a gente tem, por exemplo, de grande homem como referência
no mundo ocidental? Cristo, que representa o nosso espírito, que representa o Espírito Santo. Então, o conceito de self, para o Jung, e eu acho isso muito interessante no Jung, sabe? Porque assim, um cara super renomado na psicologia discutindo espírito, mostrando que tem um espírito dentro de nós, o grande homem, uma sabedoria muito grande, que a gente perde essa sabedoria quando o nosso ego age motivado pelos elementos externos e não pelos elementos internos. Então, o self é essa grande sabedoria que eu vou colocar aqui como sendo a sabedoria espiritual. Aí, olha aqui. O que é esse self? São as possibilidades para encontrar o bom caminho, não só no mundo interior, mas também no mundo exterior da natureza. Ou seja, o self, então, é aquilo que deve orientar as nossas ações no mundo exterior. E não as leis do mundo exterior, mas as leis do mundo interior. Aqui embaixo ele coloca: o self pode ser definido como um fator de orientação íntima. Então a gente deve ser orientado na nossa vida pelo self, por esse fator de orientação íntima, que é o fator espiritual. O problema nosso, e o que acontece, gente? O ego, ele simplesmente ele vai pegar o nosso fator de orientação e agir com o nosso fator de orientação. O problema é que a gente elege como fator de orientação os elementos externos, as leis externas, as leis dos homens para definir a nossa prática. Aí o nosso ego usa as leis externas para definir a nossa prática. Então, o grande problema não é do ego. O grande problema é a nossa escolha, a nossa motivação de como a gente vai agir. Então, se a gente... E o nosso ego tem essa tendência a pegar os fatores externos. Mas então, se a gente fizer um trabalho e mostrando para o ego que a gente vai ser orientado pelos fatores internos, que é o self, e não pelos fatores externos, aí a gente vai ser orientado pela força espiritual. Aí eu vou colocar dentro de uma linguagem cristã, a gente vai ser orientado pelo Espírito Santo. Aí eu pergunto para vocês, aonde a gente vai ter uma prática mais coerente, mais harmônica e mais sensata? Sendo motivado pelas questões externas que são produzidas pelos próprios homens ou sendo orientado pelo Espírito Santo? Vocês estão percebendo que é um discurso parecido com o discurso da Bíblia? Que fala que a gente tem que se orientar pelo Espírito Santo, que tem que seguir o Espírito Santo? Estão percebendo, gente? Aqui dentro de uma linguagem... Tô sim, professor. Aqui dentro de uma linguagem da psicologia. Vocês verem que é um discurso bem parecido. E isso é que eu acho muito legal no Jung, porque um autor super renomado dentro da psicologia, mostrando isso, que o nosso fator de orientação não são as regulamentações externas criadas pelos próprios homens. E por exemplo, o que é uma regulamentação externa criada pelos próprios homens? Ganância, dinheiro, a importância do dinheiro, a importância do status, a importância do poder, a importância do sexo. E quem mergulha nessas importâncias, a importância dos bens materiais, quem mergulha nessa importância e pratica essa importância são pessoas que, geralmente, elas são muito tristes, que geralmente elas têm problema psíquico. Elas tentam provar o tempo inteiro que estão felizes, e vai falar o tempo inteiro que está feliz, mas você vê a pessoa e você sabe que ela não está. Porque o fator de orientação é externo e não interno. É a mesma coisa da Bíblia. Quanto mais você se orientar externamente, você vai se orientar para o pecado. Como que você faz para sair do pecado? Arruma uma orientação do Espírito Santo. É isso aqui. Sai da orientação externa e vai para a orientação interna, já que o Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Nós somos filhos do Espírito Santo, somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, a sabedoria superior está dentro de nós. A gente não tem que olhar para fora. A gente não tem que buscar as respostas fora, as respostas estão tudo dentro. Para mim, isso é uma sacada genial do Jung. Por isso que eu gosto muito do Jung, assim, genial. E aí, ele vai colocar, ele continua aqui, né? Os sonhos, só que, na verdade, quando ele está falando dos sonhos, vamos entender os sonhos como sendo uma experiência simbólica, para a gente não pensar que é só a hora que está dormindo, tá? São as experiências simbólicas.
Então, as experiências simbólicas, elas são um centro regulador, que é um centro que provoca um constante desenvolvimento e amadurecimento da nossa personalidade. Aí, olha aqui o que o Jung vai falar. Esse aspecto mais rico e mais total da psique aparece de início apenas como uma possibilidade inata. Esse aspecto mais rico é esse aspecto do self, esse aspecto espiritual. Pode emergir de maneira insuficiente ou então desenvolver-se de modo quase completo ao longo da existência. Ou seja, então a gente pode ter um pleno desenvolvimento do self ou a gente pode passar uma vida sem orientação do self. O que vai depender se a gente vai ter uma vida guiada pelo self ou guiada fora do self? Está falando aqui, ó. Depende do desejo do ego de ouvir ou não as mensagens do self. Por isso que eu estou falando com vocês, é o que o nosso ego escolhe. Se o nosso ego escolhe escutar o nosso interior ou escutar o exterior. Quando tem uma resenha para fazer, né, e eu não sei se ela está certa ou errada, eu não confio no meu interior e escuto o exterior. Porque tem que acertar, porque não pode errar, porque tem que ter um desempenho assim, porque tem que ter um desempenho assado, e por aí vai. É um exemplo bobo, mas que mostra como que a gente é orientado entre essa escolha do interno e do externo, de pequenas coisas a grandes coisas. E se a gente faz assim, nas pequenas, imagina nas grandes, o que, é que a gente não faz. Igor? A pessoa tem tido um grande problema, viu? Conectar com o interior. Meu ego não está querendo ver, não. Isso é o que o ego mais faz. Isso é o que o ego mais faz. É um grande exercício e árduo exercício conectar com o interior. Não é fácil, não. É igual assumir, né? Esse domingo, tava eu indo fazer resenha. Chegou no quarto, para aí, mexi no celular, e o ego ficou lá me macetando, acabando o que eu não fiz. Pois é. Porque tem que ver as motivações que estão por detrás, né? Os sentimentos, as angústias, as dores, os desejos, né? E por aí vai para poder. Foi, né? Mas... Agora, olha aqui sobre o ego. É o ego que ilumina o sistema inteiro, permitindo que ganhe consciência e, portanto, que se torne realizado. Então, o ego, ele não é bom nem ruim. Depende da maneira como a gente usa. A nossa realidade só existe por causa do ego. Então, é o ego que permite a tomada de consciência. É o ego que permite a conexão com o self. O problema é quando o nosso ego se conecta com o externo e perde a conexão com o self. Então, o ego não é bom nem ruim, depende do uso que a gente está fazendo dele. Se a gente está fazendo um uso de observar só as coisas externas e seguir os parâmetros externos, aí o ego acaba virando um grande problema. Mas não é o ego em si. É uma escolha nossa de não seguir o nosso interior, de não seguir o aspecto espiritual que mora dentro de nós, de não confiar, de achar que esse aspecto espiritual que mora dentro de nós, que esse self que mora dentro de nós, é um grande monstro, é uma grande besta, que vai fazer tudo errado, que vai agredir, que vai afastar as pessoas, e por aí vai. E aí, gente, é exatamente o texto do Carl Rogers. É a coragem de assumir a essência. É a coragem de assumir essas questões internas e agir de acordo com essa orientação interna. O texto do Carl Rogers, o tornar as pessoas, é isso o tempo inteiro. Ele vai falar, então, que a gente só se torna pessoa quando a gente segue as nossas orientações internas, as orientações da nossa essência. Que aqui o Jung está falando que é a orientação do self. Vocês perceberam como que os textos eles são coerentes, como que eles falam um pouco a mesma coisa, só que aqui o Jung dá uma linguagem mais técnica e explica um pouco mais profundamente como que isso funciona. Aí ele está trazendo um aspecto inconsciente, o aspecto do ego, o aspecto do self. E aí é a mesma coisa, tornar as pessoas ou o processo de individuação é quase que o mesmo conceito, né? Dentro de cada um da sua linha de estudos, mas são conceitos bem parecidos.
de um modo geral, né? No entanto, em seu sentido estrito, o processo de individuação só é real se o indivíduo estiver consciente dele e, consequentemente, com ele mantendo viva a ligação. Então, a gente só consegue seguir o self ou seguir o mundo espiritual com a tomada de consciência. Inclusive, o sufismo vai falar, por exemplo, que não existe evolução espiritual sem consciência. E para a gente tomar essa consciência, a gente precisa do ego. É o ego que vai tomar consciência. E como que a gente toma essa consciência? Primeiro a gente toma consciência do próprio ego. De quem que o ego está seguindo. E depois a gente precisa tomar consciência das orientações internas que estão dentro de nós. E depois tomar consciência do quanto a gente está usando as orientações internas na nossa vida. E quanto mais a gente estiver usando as orientações internas do self na nossa vida, a gente está regido pelo Espírito Santo, nossa vida vai ficar bem melhor. Tá indo? Tá fazendo mais sentido, Vitória? Tá sim, professor, tá indo. Tá indo atravessado, engasgado ou tá indo suave? Não, tá indo suave. Eu gosto de ir anotando para mim poder reler depois, porque tô percebendo agora, com a sua explicação, que eu tô fazendo uma associação errada. Tanto é que quando eu estava lendo o livro sobre os egos, eu não queria ser o 2 porque eu estava associando ao lado ruim. E por isso que eu não queria de qualquer jeito. Agora eu estou entendendo que são características, não está ligada à questão do bom ou do ruim. E tudo depende da forma, né, que eu uso essas características. Depende do exagero que a gente usa. Aí, olha só, sua experiência subjetiva, né, a experiência do self sugere a intervenção ativa e criadora de uma força suprapessoal. Uma força superior, né? Uma força espiritual. Mas este aspecto ativo e criador do núcleo psíquico, né, que é o self, só pode entrar em ação quando o ego se desembaraça de todo projeto determinado e ambicioso em benefício de uma forma de existência mais profunda, mais fundamental. O que é esse projeto determinado e ambicioso? Então, quando o ego sai desse projeto determinado e ambicioso e se coloca a favor de uma existência mais profunda, né, de uma existência espiritual, aí que a gente consegue, então, vivenciar o self. O problema é que o ego está a serviço do mecanismo de defesa, da manutenção da nossa zona de conforto, que é a vila que eu pedi para vocês assistir esse final de semana, que é aquele castelo de contos de fada emparedado que a gente viu na aula passada, e não do crescimento espiritual. O ego, então, ele está a favor dessa produção do nosso conto de fadas, onde não tem dor, onde a gente é feliz para sempre, onde a gente tem o amor do príncipe encantado, da princesa. Então, quando o ego está a serviço de produzir essa realidade, o ego se perde, a gente não consegue viver o self. Então, para poder viver esse núcleo psíquico fundador, que é o self, essa força espiritual, a gente precisa tirar o ego dessa vivência material, dessa vivência pelo dinheiro, achando que é o dinheiro que vai fazer a gente feliz, que é carro, que é moto, que é mulher, que é homem, que é casa, que é trabalho, que quanto mais rico, melhor, status, poder, por aí vai. E aí a gente vai encontrar um outro lugar. Que lugar que é esse? Está continuando aqui, ó. Que é o lugar onde o ego deve ser capaz de ouvir atentamente e de entregar-se sem qualquer outro propósito ou objetivo ao impulso interior de crescimento. Que é então quando a gente direciona a nossa existência para o crescimento espiritual. Onde é que está o crescimento espiritual nosso? Nessa orientação interna. Então, para a gente Professor, viver... quando a gente tem uma intuição sobre alguma coisa, isso pode ser considerado uma orientação do self? Depende, né?
Pode sim, mas também pode ser uma artimanha do ego, falando com a gente que é o self, mas na verdade está cumprindo esse propósito material. Os limites, eles não são muito claros, não. Eles são muito difíceis de entender. Sua pergunta é muito boa. Então a gente tem que avaliar muito a questão, sabe? Muito, muito. Com muito cuidado. Às vezes tem que fazer, errar, para depois aprender que não era o self, que era o ego. Ah, Essa entendi. entrega, essa entrega ao self é algo muito difícil. Para mim, é o propósito do ser humano, da experiência do ser humano na face da Terra. É aprender a seguir o propósito espiritual. Para mim é um pouco o que está escrito na Bíblia. A morte de Jesus simboliza o quê? Jesus deixa a matéria e ressuscita em espírito. Né? Significa o quê, então? O ego deixando as lógicas da matéria e vivendo, então, pelas lógicas do espírito. Que significa para nós o quê? O abandono do ego a esses projetos ambiciosos que o Franz está falando aqui, e começando, então, a ser orientado pelo self. Nunca pensei assim. Mas tem uma coerência, né? Você entendeu essa questão? Entendi. Obrigada. Tá? Aí é um exercício muito complexo, gente. É algo muito difícil. Tá? É algo muito difícil. E a gente está aqui para ir aprendendo isso mesmo. E aí, para poder fazer isso, tem que conhecer o ego. Para a gente saber quando que o ego está a serviço dessas questões materiais ou não. Porque o ego é isso aqui, ó. O ego se coloca muito numa atitude utilitarista de planejamentos conscientes para poder dar lugar a um crescimento interior da nossa personalidade. Então a gente precisa sair dessa atitude utilitarista, precisa sair desses planejamentos racionais. O nosso ego, ele está a favor dessa estrutura utilitária, buscando utilidade em tudo, maximizar recurso, ganhar, deixar de perder. O nosso ego, então, ele tem essa atitude utilitarista, determinística, numa lógica de causa e efeito, uma lógica racional. Nosso ego, então, ele é guiado, ele é coordenado, sempre buscando utilidade para as coisas, né? Aí o brasileiro vai tirar vantagem, está querendo sempre ganhar. Isso é uma lógica utilitária. Uma lógica utilitária é muito pelo ganho da utilidade. É o que é útil. É o ganho. Onde eu ganho. Só que isso é um conceito capitalista. É externo. Foi produzido pelos próprios homens. Não é na força superior. Só que isso é tão arraigado em nós que a gente nem percebe que pratica assim. E aí o nosso ego pratica isso o tempo inteiro e a gente nem percebe. A gente está sempre nessa lógica determinista, numa lógica racional de causa e efeito. Utilitária. A causa e efeito é utilitária. Pensar no futuro igual a gente pensa, a gente só pensa no futuro pensando em ganhar no futuro, pensando em não perder, pensando em maximizar as coisas, pensando em ser mais feliz, pensando em ser mais rico, pensando em ter menos angústia, pensando em ter menos dor. Aí a gente vai viver no futuro. E isso é coisa do ego. De um ego com essa atitude utilitarista, com os projetos ambiciosos, com uma lógica de causa e efeito, né? Então, o que é a lógica de causa e efeito? Para eu ter o efeito felicidade no futuro, o que eu preciso manipular aqui agora? O que eu preciso controlar aqui agora para ter a felicidade no futuro? É a função matemática, né? Y é o que a gente quer alcançar. Felicidade. X são as variáveis independentes que causam Y. Então, quais são as variáveis que eu preciso manipular aqui agora para ser feliz, para alcançar a felicidade? Aí tem aquele filme muito legal, né? Em Busca da Felicidade, o cara fica rico. Está ensinando o quê? Que a felicidade é dinheiro. E a gente vai, com essas coisas, vai aprendendo esse monte de coisa. E o nosso ego vai usando essas próprias lógicas materiais para ir atrás do crescimento espiritual. Entenderam? A gente quer a paz, a gente quer a felicidade, a gente quer o céu. Né?
Acho que todo mundo quer isso. A Bíblia, nesse ponto, para mim, está muito certa. Só que a gente quer comprar uma vaga no céu, porque a gente acha que a felicidade ela é comprada com dinheiro. Aí a gente vai ganhar dinheiro, 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 com bens materiais. A gente acha que a felicidade está no material, né? Por isso que eu estou falando que a felicidade é comprada com dinheiro, porque a gente acha que a felicidade está no material. Se trabalhar para ter um carro, para ter uma casa, para ter não sei o quê, para viajar para tal lugar. Tudo externo. Aí eu não acho que Deus ia fazer isso. Muito pelo contrário, né? Deus criou o homem e colocou dentro dele a própria saída. Não está do lado de fora, está do lado de dentro. Jesus, por exemplo, completamente desapegado, né? Às lógicas materiais, né? Aí, olha só, ele usa uma metáfora, né, do carpinteiro, e qual que é a moral da coisa? Que é o que a gente está falando. Realizar o nosso destino é o maior empreendimento que o homem tem. Está todo mundo aqui, então, para cumprir o seu destino. Todo mundo vem com um destino e está aqui para cumprir esse destino. É o maior empreendimento que o homem tem. Só que para que isso aconteça, a gente tem que abrir mão do nosso utilitarismo e aceitar a nossa psique inconsciente, que é o nosso self. A gente precisa aceitar o que está lá dentro. Essa parte inconsciente do self, não a parte inconsciente do ego. Mas essa sabedoria espiritual que está lá dentro. Aí, ele dá uma forma aqui, então, de o que a gente faz, então, para isso acontecer. Para realizar um processo de individuação, que é esse processo espiritual, é preciso nos submetermos conscientemente ao poder do inconsciente, que é esse, só que não é do inconsciente inteiro, não é do inconsciente do ego, desse ego utilitarista, desse ego externo. É a essa sabedoria superior que existe dentro de nós. Só que para a gente acessar essa sabedoria superior, a gente não acessa ela através do inconsciente. A gente precisa tomar consciência dela. A gente precisa entender o que ela é. A gente precisa entender como que ela funciona. Vem pelo consciente, pelo entendimento. Em lugar, aí olha só, para realizar um processo de individuação é preciso nos submetermos conscientemente ao poder do inconsciente, em lugar de pensarmos em que devemos ser, ou o que se considera melhor fazer, ou o que se faz habitualmente. É aquilo que estava no livro, no texto do Carl Rogers. É preciso apenas ouvir para poder compreender o que a totalidade interior, o self, quer que façamos aqui e agora em uma determinada situação. Então, se a gente aprende a escutar essa sabedoria superior que tem dentro de nós, que foi colocada aí como sendo uma intuição, deixa eu ver aqui rapidinho. A Ellen, né, colocou como sendo a nossa intuição é isso mesmo. A nossa intuição é esse contato com o divino. Então, a nossa intuição, se a gente escutar a nossa intuição, a gente vai ter, aí que a gente vai ter uma chance, uma margem de acerto muito grande. Só que o acerto, ele não está dentro da lógica dos homens. Muitas vezes, para a gente ter um acerto espiritual, a gente vai ter que errar na lógica dos homens. A gente vai ter que fazer coisas que os homens acreditam que é errado. Ou que não pode. Por exemplo, os homens pregam que dinheiro, cada vez mais dinheiro. E para a gente ter uma intuição, uma experiência espiritual, intuitiva, o dinheiro não vai entrar, porque o dinheiro é da cabeça dos homens, não é da cabeça da força superior. Foi os homens que inventou. E uma outra coisa importante, preciso compreender aqui e agora. Presença. Não está nem no passado e nem no futuro. A maneira como a gente enxerga o passado e o futuro, a função matemática tem uma influência gigantesca aí, gigantesca, que é justamente para falar com a gente, né, para controlar o controle, é a ilusão do controle, né? Para a gente controlar, então, para determinar o que vai acontecer lá na frente,
A gente precisa ir lá no passado, ver como as coisas se comportou, para poder controlar as variáveis para ter o resultado que quiser. Isso é uma arrogância do homem sem tamanho, né? O homem se acha Deus, né? Para determinar tudo, para controlar tudo, para falar o que vai acontecer no futuro. Isso pertence a Deus. E o homem quer fazer isso o tempo inteiro. O homem é muito arrogante, querendo ser maior que Deus. E aí, para isso, fica revirando passado e futuro, revirando passado para controlar o futuro, revirando passado para controlar o futuro. Uma prepotência muito grande. E aí, continuando sobre o self, ele vai falar: é inútil olharmos furtivamente para ver como qualquer outra pessoa vai realizando o seu processo de desenvolvimento, porque cada um de nós tem uma maneira peculiar de autorrealização. Cada um de nós tem um destino separado, cada um de nós tem um destino específico. Então não adianta olhar o outro e fazer igual o outro faz. Não é copiar, que é aquela metáfora do papagaio que ele traz lá na frente. O fato é que cada pessoa tem que realizar algo de diferente, exclusivamente seu, porque cada um tem o seu destino, cada um tem o seu processo espiritual. A gente pode entender, mas esquece de que o material propriamente dito é a experiência viva, carregada de emoção, irracional e mutável por natureza, não se prestando a sistematizações a não ser de um modo muito superficial. Então, olha só, está falando que é irracional, está falando que é mutável e está falando que não tem sistematização. E o que o homem quer o tempo inteiro? Racionalizar tudo, tornar tudo padronizado, rígido e sistematizado. E esse processo espiritual, esse processo de desenvolvimento do self, de experiência com o self, é o contrário disso. Ele é irracional, ele é mutável e não tem sistematização. Porque cada experiência é única. Ela não tem repetição. E o padrão da nossa ciência é a repetição. O fato científico, a comprovação científica é aquilo que pode ser repetido e sistematizado. Pra vocês terem ideia no que a ciência faz com a gente. O que a ciência nos ensina? A ciência, a base da ciência é a função matemática. Controle do futuro. Controle, controle, controle. Causa e efeito, controle. E sistematização e repetição. E o processo aqui, e racionalidade, razão lógica. E aqui é o contrário disso. E aí, quando eu estou falando isso, vocês podem perceber, então, que a maior parte da nossa vida é guiada pela ciência, que é coisa dos homens, é externo. E o nosso ego vai elegendo isso. A gente vai escolhendo isso sem perceber. Por isso que a gente precisa tomar consciência para ver o que o ego está escolhendo. E uma coisa que é muito importante é que é a experiência viva. Está falando aqui, ó, é a experiência viva. Porque é a partir das vivências, é a partir das experiências que a gente entende o que está acontecendo. Eu falava isso com vocês lá na Sociologia, que são as experiências que fazem a nossa cabeça crescer. Eu falava com vocês, ler um livro é uma forma de expandir consciência, porque o livro traz experiência. Isso aqui é importante, que a Gestalt, a maneira como eu trabalho com a Gestalt que eu acredito, ela é profundamente experimental, vivencial. É vivência pura, é experiência viva. Então, para a gente poder acessar o self, a gente precisa experimentar, viver o erro, viver o acerto, se permitir errar. Porque quando a gente se permite errar, a gente aprende muito. E a gente dá um passo muito grande no entendimento de nós mesmos. Mas não do entendimento externo, dessas lógicas externas, do entendimento interno. E quanto mais a gente entender esse aspecto interno, mais próximo com o Espírito Santo a gente vai estar. Ou seja, quanto mais experiência viva a gente tem, maior é a chance que a gente tem de acessar o Espírito Santo. Usando essa metáfora, né, entre o Espírito Santo e o Self. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer. Eu sei que é um pouco complicado, um pouco complexo o texto, ainda mais nessas analogias, né? Tá indo aí, pessoal? Como é que tá aí?
Então, feedback aí, gente. Ainda, professor, tá ficando mais claro. Ah, beleza. Vamos lá. Então, aí o primeiro acesso ao inconsciente. Aí uma coisa que eu sempre falo com vocês, né, que a maior parte do que somos é fundamentada até os 7 anos de idade, né? Ao chegar à idade escolar, a criança começa a fazer a estruturação do seu ego de adaptação ao mundo exterior. Essa fase, em geral, traz um bom número de choques e embates dolorosos. Então, essa adaptação, essa estruturação do ego, a partir da adaptação ao mundo exterior, é o processo de adulteração, é o processo de tornar adulto. Que é onde a gente, então, vai se moldando aos moldes externos, ao mundo externo. E aí começa a ser um processo muito conflituoso, porque a criança precisa enfrentar impulsos interiores que ela tem e as exigências do mundo interior, do mundo exterior. Aqui está a fonte dos nossos problemas. Quando a gente tem que pegar o nosso impulso interior e adaptar eles às exigências do mundo exterior. Quanto mais afastado a gente está do nosso interior, mais angústia a gente sente, mais dor a gente sente. E quanto mais dentro do nosso mundo interior, mais em paz a gente fica, só que a gente vai afastando do social, porque a gente vai saindo da lógica social. E aí a gente começa a criar uma espécie de marginalização nossa, né? Porque a gente começa, os grupos de amigos que a gente começa a não conseguir conversar mais, a gente fala as coisas, as pessoas não entendem, e a gente vai começando, então, a ter uma sensação de marginal, de ser marginalizado. Como a gente é um ser social, isso vai acabando trazendo angústia para a gente também. Ou seja, se a gente for para um lado, a gente entra numa profunda angústia de estar fora de nós mesmos, e se a gente for para outro, a gente vai entrar numa espécie de marginalização que também vai causar um aspecto que pode ser complicado para a gente. E aí a gente vai ter que ir ajustando essas questões. O problema é que a gente vai demais para o mundo externo e esquece do mundo interno. E tem pessoas que acham que nem existe o espírito. Que acham que nem existe o mundo espiritual, de tão na matéria que está, de tanto que o ego está na matéria. Aí cada processo é um processo, né? Cada experiência é uma experiência. Mas esses que vêm, que têm esse destino, vêm também com um propósito específico para cumprir um propósito específico, né? Então, ó, o verdadeiro processo de individuação, isto é, a harmonização do consciente com o nosso próprio centro interior, o núcleo psíquico, o self, em geral, começa infligindo uma lesão à personalidade, acompanhado do consequente sofrimento. E, claro, esse medo dessa lesão, esse medo desse sofrimento, é um dos grandes fatores que impede a gente de entrar na mudança e de alinhar com o nosso self, né? Tem muito medo da dor que essa lesão vai causar, esse sofrimento que a gente vai ter. E aí a gente acaba não percebendo que o sofrimento de estar fora da nossa essência é muito maior. A gente acha que não, porque a gente vai encobrindo com aspectos sociais, com dinheiro, com aí a importância da realidade simbólica, né? A gente vai arrumando símbolos de felicidade. Balada, aí tem que beber para anestesiar essa angústia muito grande, tem que usar droga para poder anestesiar, vai fazer sexo para poder anestesiar, aí vai para balada, vai para o meio social. Aí a gente tem que ir arrumando vários mecanismos de distração para não acessar esse vazio gigantesco que está dentro de nós. É aí que surgem os vícios. E aí a gente tem que ir o tempo inteiro justificando essa vida externa e falando que ela é boa, que ela é feliz. Então, por que para poder viver esse self, a gente causa uma lesão à personalidade? E isso vai causar um sofrimento. Porque o ego se identifica muito com as questões externas. E aí a gente acha que esses parâmetros externos. Quando a gente descobre que não é isso, é um choque, né? E aí a gente tem que romper, então, com essa personalidade externa que a gente criou. Por isso que é uma lesão.
Porque a gente vai ter, então, que destituir essa personalidade. A gente vai ter que romper com essa personalidade. É como se a gente tivesse que matar essa personalidade. É uma morte simbólica. Por isso que a gente tem muita dificuldade, porque a morte é um tabu para a nossa sociedade, né? A gente vai arder no mármore do inferno, queimado por um chifrudão, o resto da eternidade. Então, assim, quem quer isso, né? Então, a gente tem um tabu com a morte muito grande. E como, para sair, para entrar no self, a gente tem que sair desse ego externo, e a nossa personalidade, na maior parte das vezes, está fortemente embasada nesses mecanismos externos. Para a gente, então, começar a direcionar o ego para o self, a gente tem que matar essa personalidade externa. Ninguém quer morrer porque não sabe, né? Por causa do tabu de morte, né? Não quero queimar no mármore. E aí, muita gente trava o processo de transformação, de autoconhecimento, de consciência, por medo dessa lesão, por medo dessa morte simbólica, por medo do sofrimento que isso pode causar. Pode ser um sofrimento eterno, né? As religiões pregam isso, um sofrimento eterno. Sinceramente, eu não consigo entender um Deus que vai torturar o seu filho o resto da vida, o resto da eternidade. Né? Esse tipo de Deus não entra na minha cabeça. Eu não consigo entender esse Deus, não. Esse Deus, para mim, não existe. Com todo respeito à galera da religião aí, mas eu não faz sentido para mim. Não estou falando que a minha verdade é verdade, não, tá? É só a maneira como eu penso. Bom, o que acontece, então? O ego, ele se sente tolhido nas suas vontades ou desejos e geralmente projeta essa frustração sobre qualquer objeto exterior. Que é aquela questão que eu estava falando com vocês, das projeções. E aí a gente não vai percebendo que essa frustração ela é o distanciamento da nossa essência. A gente vai falando que essa frustração está fora, quando na verdade essa frustração está dentro. Só que a gente precisa dar nome para o que está sentindo e começa a procurar justificativa externa. E fala que está no externo e não no interno. Eu até contei para vocês o caso da minha avó, né, que estava numa dor profunda pela perda do meu avô, mas ela falava que a insatisfação que ela estava dentro não era a dor da perda, não. É a gaveta que tem 5 colheres e não tem 7. É a janela que está fechada 10 centímetros e devia estar 7. A gente vai projetando para fora e vai falando que é fora que está o problema e não dentro. Quando, na verdade, o problema é interior. Não tem nada que é externo, gente. A realidade acontece toda interna. Tudo que acontece está na nossa cabeça aqui dentro. Não está lá fora. É só a maneira como a gente enxerga as coisas. E a gente acha que esse mundo físico lá fora, quando na verdade é só a maneira como a gente enxerga o mundo. Aí, olha só, vai falar que disse que o encontro inicial com o self lança uma sombra sobre o futuro. Ou que esse amigo interior, né, esse amigo espiritual, aparece primeiro como um caçador que prepara uma armadilha para pegar o ego indefeso. Daí o nosso medo do que está lá dentro, né? É como o nosso ego, toda vez que a gente começa a acessar o mundo espiritual, o nosso ego entra em surto, entra em pânico. Por quê? É a expectativa da morte. E como a gente tem esse tabu da morte, o ego entra no medo de morrer, e surta geral. Aí a galera dá cada surto que vocês não acreditam. Porque eu tá nesse tempo inteiro, assim, numa batalha. Se eu acessar o self, eu morro. O ego, é como se o ego ficasse assim o tempo inteiro. E não consegue entender que ele não vai morrer, ele vai se adaptar. Ele vai se ajustar, ele vai continuar existindo, só que agora dentro de uma experiência superior. Dentro de uma experiência mais elevada, muito mais serena, muito mais harmônica, muito mais em paz. Aí sim o homem vai descobrir o que é o amor. Só aí que o homem vai descobrir o que é o amor. O amor não está do lado de fora. O amor não está na relação, não está no outro. O amor está dentro. Não adianta procurar o outro nos dar amor. Ou a gente dá amor para o outro. O amor está dentro. Se a gente não se amar, mais ninguém pode fazer pela gente. E é se amando que a gente vai entender o outro. Aí, olha só que interessante. Só há uma atitude que parece alcançar
algum resultado, que é o que eu vim falando muito com vocês. Voltar-se para as trevas que se aproximam, sem nenhum preconceito e com a maior singeleza, e tentar descobrir qual o seu objetivo secreto e o que vem solicitado do indivíduo. A felicidade, gente, está depois de um pântano, depois de uma sombra. A felicidade está depois da treva. A gente precisa atravessar essa treva, que é essa treva do ego. Só que essa treva do ego é uma ilusão, é uma fantasia do ego. A gente precisa atravessar essa treva do ego para encontrar a nossa felicidade lá depois. Sem atravessar essa treva do inconsciente, para a gente tomar consciência, está falando aqui, ó, brotam do inconsciente. Se a gente não entrar no nosso inconsciente, nessa treva do inconsciente, a gente não vai atravessar, não vai encontrar esse eu mais elevado, não vai encontrar a nossa essência. O caminho da nossa essência está em atravessar essas dificuldades, e essas dificuldades são uma ilusão que foi produzida pelo ego. Que o ego... Vocês viram a vila? Que eu pedi para vocês verem? A vila está falando dos monstros. Essa treva é esses monstros que a gente constrói. Só que quando a gente vai ver, esses monstros, eles não existem. Eles são uma produção nossa, que nos mantém naquela zona de conforto, porque a gente nunca teve coragem de ficar frente a frente com eles. Quando a gente fica frente a frente, né, a gente está na vila, achando que os monstros estão cercando a vila, está na floresta e vai matar a gente. É isso aqui purinho que a gente está conversando nesse filme. E aí a gente não tem coragem de encarar os monstros. E fica preso naquela vila, adoecendo, vivendo sempre a mesma coisa, como um disco arranhado, nunca sai daquele lugar, fica sempre repetindo, sempre fazendo a mesma coisa. Quando a gente toma coragem de encarar essa treva, a gente encara o monstro. Aí a gente chega frente a frente com o monstro. Aí, quando a gente fica frente a frente com o monstro não faz nada com a gente. A gente fala assim, peraí, você não vai me matar? E aí, quando a gente tira a carapuça do monstro, a gente vê que lá é nós mesmos vestidos de monstro. Que foi a invenção do nosso ego. Para poder nos manter numa zona de conforto e não ir buscar algo novo, porque tem medo de ir buscar algo novo e morrer. E deixar de existir porque a gente vai achar algo melhor. Vale a pena assistir esse filme. Eu pedi para vocês assistirem esse final de semana. Vale a pena assistir esse filme. Aí vocês vão entender isso que eu estou falando. Que os monstros que a gente acha que vai morrer é tudo ideia maluca da nossa cabeça. É tudo ilusão que a gente constrói. E a gente fica com tanto medo, a gente tem tanta certeza que vai morrer, que aqueles monstros vão acabar com a gente, que a gente não tem coragem de chegar perto. Não tem coragem de atravessar a floresta. Quando a gente atravessa a floresta, que a gente encara os monstros, fala assim, eu vou encarar os monstros. Aí a gente fica frente a frente com o monstro. A gente vê que o monstro não existe, que ele não faz nada. Aí quando a gente percebe, então, tira a carapuça do monstro, fala assim, opa, eu que inventei isso, é só invenção minha. Eu vou machucar a mim mesmo? Não. Aí a gente entra na floresta, depois que atravessa a floresta, tem outro mundo do lado de lá. Tem outra coisa, bem diferente. É assim que é o processo terapêutico. A gente vai encarando os monstros e vai descobrindo novas realidades, E essas realidades, elas vão estar sempre mais próximas da nossa essência. Elas vão estar sempre mais coerentes com o nosso espírito. É assim que é o processo terapêutico. Aí, olha, algumas vezes aparece inicialmente uma série de dolorosas constatações do que existe de errado em nós e em nossas atitudes conscientes. Temos, então, que dar início a esse processo engolindo toda a sorte de verdades amargas. Aí, é nessas verdades amargas que a gente acha que a gente é um monstro. E para não ver essas dolorosas constatações sobre nós mesmos, a gente não tem coragem de olhar para o monstro. E aí a gente fica preso no ego, porque a gente não está querendo ver o que a gente tem de ruim. Só que para a gente poder melhorar, gente, como que a gente vai ser melhor se a gente não vê o ruim e consertar o ruim? Não tem jeito, vocês estão entendendo? Por isso que precisa atravessar essa treva. Para eu poder ver que o monstro é assim ou assado, eu preciso ficar de frente com ele. Para eu poder consertar algo ruim que eu tenho, não adianta eu fingir que eu não tenho, o nosso ego faz a gente fingir o tempo inteiro que não tem. E aí o que a gente faz? A gente tem algo ruim, o ego não aceita que a gente tem,
externaliza, fala que o outro é que tem. E não é a gente. Isso não resolve nada. Eu fico inocente, não tenho culpa de nada, e a culpa é do outro. E eu cresci o quê com isso? Então, esse processo de encontrar com o self, o nosso inconsciente, por que que ele só acontece através da consciência? Porque eu preciso ver a minha parte do ego, eu preciso ver a minha parte ruim, preciso ver a minha parte do ego. Que aí é enxergando isso que a gente pega e transforma. Se não for assim, a gente não consegue transformar. O que é a nossa realização da sombra, né? Passamos a conhecer aspectos de nossa personalidade que, por várias razões, havíamos preferido não olhar muito de perto. Por várias razões, né? É o que o Jung chamou de realização da sombra. A sombra, então, ela não é o todo da personalidade. Ela representa qualidades e atributos desconhecidos ou pouco conhecidos do ego. A sombra é isso que é esse aspecto que a gente não quer ver, que a gente acha que é ruim, que a gente acha que dói. Aí a gente usa essa metáfora da sombra porque fala que a gente coloca então na sombra, né? Coloca no escuro. Coloca no escuro é aquele lugar que a gente não consegue ver, né? Tá tudo no escuro, né? Quando a gente está no quartinho escuro, a gente não enxerga nada que está lá dentro. E aí a gente tem uma coisa engraçada que é assim, a gente tem uma coisa assim, que isso faz parte da realização simbólica da realidade. Se eu não vejo, não existe. É por isso que a gente não sabe se existe extraterrestre, se existe, se Jesus existiu, se não existe, se existe Espírito Santo, se não existe. Porque como a gente não vê, a gente acha que não existe. Isso é a mais pura representação de uma vivência material. Só existe o que for material. Só existe o que a gente pode ver ou que pode tocar. Não existe mais nada além disso. Né? Isso é o ápice da experiência externa, é o ápice da experiência material. E essa metáfora da sombra é isso, é esse quartinho escuro. Então a gente coloca as nossas feiuras, o que a gente não quer ver no quartinho escuro. Aí quando a gente entra no quartinho escuro, tá tudo escuro, a gente fala, não existe, eu não tenho, não estou vendo. E aí essa é a metáfora da luz do processo terapêutico. O processo terapêutico a gente fala que é dar luzes sobre as trevas, né? Que é o quê? É acender a luz do quartinho escuro. Aí quando acende a luz do quartinho escuro, né? Só que essa sombra, esse quartinho escuro, é um lugar do nosso inconsciente. Aí as experiências que a gente vai tendo, que a gente não vai concordando com as coisas que a gente faz, para fingir que a gente não fez e que a gente não é daquele jeito, a gente vai e coloca dentro do quartinho escuro lá no inconsciente. O processo terapêutico, a gente entra nesse quartinho escuro e vai tirando as coisas lá de dentro e mostrando para a pessoa. É isso que a gente faz. Que é trazer para a consciência, que é trazer para a luz. Então, a luz é a metáfora da consciência. Né? Então, quando a pessoa tenta ver a sua sombra, ela fica consciente das tendências e impulsos que nega existir em si mesmo. Está falando aqui. Aí a gente começa a tomar consciência dessas tendências e impulsos que a gente não gosta, e aí, como a gente não gosta, a gente começa a mudar de verdade. Aí é que acontece o processo de transformação. O processo de transformação não é pela negação fingindo que não existe. É pelo reconhecimento que existe, é a tomada de consciência, para daí haver a transformação. Aí, olha, quando as pessoas observam nos outros as suas próprias tendências inconscientes, estão fazendo o que chamamos de projeção, que é isso que eu falei. Né? Quando a gente não quer ver o que está em nós, a gente coloca no quartinho escuro e fala que é o outro que tem, e que não é nós que temos. Ficou clara essa história do quartinho escuro, do inconsciente, e da luz, que a luz é consciência? Ficou claro isso, gente? Ou não? Me conta aí.
Beleza. Aí, olha só. No inconsciente, encontramos-nos infortunadamente na mesma situação de quem pisa numa paisagem lunar. Quartinho escuro, né? Todos os seus conteúdos estão manchados, enevoados e mesclados uns aos outros, não se sabendo nunca exatamente onde, o que é ou onde está determinada coisa, onde ela começa ou acaba. Chama-se a isso contaminação dos conteúdos inconscientes. Que essa metáfora aí a gente não consegue entender, a gente não consegue enxergar. Então, o inconsciente, ele é esse lugar aonde a gente esconde as coisas de nós mesmos. Aonde fica tudo nevoso, manchado, aonde a gente não se dá conta, aonde a gente não percebe, aonde a gente não tem consciência. Beleza. Para finalizar, então, eu vou só contar uma história para vocês, então. Tá claro isso para vocês, essa questão da luz, então, luz, consciência, treva, inconsciência? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Beleza. Vocês percebem que a nossa sociedade é uma sociedade muito inconsciente, numa treva muito grande, muito material, que a nossa sociedade, então, está muito distante do self? Tá claro isso para vocês? Beleza. Então, vocês percebem que está precisando ter consciência para a nossa sociedade? Muito, viu, professor? Nossa sociedade está precisando tomar consciência. Né? E o que é a tomada de consciência? É luz, né? Tá claro? É luz? Claro. Beleza. Vou contar uma história para vocês. Tem um estudo da NASA que chama ressonância Schumann. E não sei se vocês viram, semana passada ou semana retrasada, eu vi uma notícia no UOL falando assim: a Terra nunca atingiu uma velocidade de rotação tão alta igual atingiu hoje, essa semana. Vocês viram essa notícia? Vi não. Pois é, vocês procuram aí na internet, vocês vão ver. No final da década de 90, esse estudo ressonância Schumann estuda a velocidade de rotação da Terra. No final da década de 90, a Terra girava em 7,83 Hz. Então, um dia, então, uma rotação na Terra, né, 7,83 Hz era a velocidade da Terra. Hoje, gira em 22. Vocês entendem, então, que é quase 3 vezes mais do que no final da década de 90? No mesmo dia? Tá claro isso? Triplicou quase. Hã? Quase triplicou. Quase triplicou. Por isso que a gente tem a sensação que o dia está passando mais rápido. A Terra está girando mais rápido. A Terra girando mais rápido no mesmo tempo de um dia, né, de uma saída do Sol, de uma entrada do Sol, significa então que sobre a superfície do planeta está acontecendo 3 vezes mais incidência solar. Tá claro isso? O Sol é o quê? O Sol é luz. O Sol é luz. Está dando mais luz sobre a superfície do planeta. Ou seja, está acendendo a luz dos quartinhos escuros. Está dando luz sobre a sombra. Dando luz sobre a sombra, quando a gente acende a luz do quartinho escuro, quando a gente dá luz sobre a sombra, a gente não vê as coisas que estavam escondidas lá? No escuro? E agora deu luz e a gente pode ver?
Por isso que o planeta está essa bagunça com esse monte de coisa vindo à tona. É o momento que está sendo dado consciência para o planeta, para o ser humano evoluir. Pandemia. E aí, eu estou falando aqui o tempo inteiro, como que o ser humano evolui? Não é saindo do externo e indo para o interno? A força superior foi lá, tirou todo mundo dos externos, acabou com tudo, botou todo mundo dentro de casa, deu luz para todo mundo e acendeu a luz dos quartinhos escuros. Tá todo mundo vendo os quartinhos escuros, tem que estar escondido lá. Sem chance de ir para a rua para se distrair. É o momento de evolução do planeta. É o momento de intervenção da força superior para o ser humano elevar. E se vocês pegarem o tamanho da Terra, a massa que a Terra tem, o ser humano é um fragmento menor que um grão de areia em relação à massa da Terra. E na física normal, não estou nem falando de física quântica, quando tem uma onda muito grande, a exemplo dessa onda da Terra, em cima de uma micro-onda igual é a nossa micro-onda, essa micro-onda se alinha e vai para uma frequência parecida com a outra onda. Então, se a Terra está elevando a frequência, o ser humano também está elevando a frequência. Nós estamos evoluindo. Recebendo 3 vezes mais luz para poder ver os trem no escuro que nós estamos guardando. E sem distração externa para poder enxergar o interno. Aí vocês entendem um pouquinho a pandemia. Eu enxergo dessa maneira, né? Como processo espiritual. Ok? Beleza? Então tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar o texto, tá? Depois vou gravar a aula, aí eu mando para vocês assistirem o resto do texto, tá bom? Então tá, gente. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Fique com Deus. Até Boa quinta-feira. noite.